Esse esforço coletivo de se produzir a tabela de documentos sigilosos ou com informação pessoal é um esforço em conjunto. Vocês já tiveram oportunidade de fazer uma atividade pela manhã, agora de tarde teremos uma segunda atividade. Nesse momento, o tutor vai conduzir essa atividade em função da restrição de acesso. Vocês vão se reunir e vão contar para a gente sobre documentos, escolhendo algumas áreas da sua prefeitura, que documentos, se eles têm informações sigilosas ou não, qual o grau de sigilo, por quê, qual o período, o prazo de sigilo. A gente gostaria de contar com a resposta de vocês, compartilhar com todos, assim como foi muito legal durante a manhã. Queremos conhecer a experiência de vocês, a opinião de vocês sobre essa atividade. Então, vocês vão ter 20 minutos no total, então vocês se reúnem nos pequenos grupos, depois formem o consenso da classe, manifestem a intenção de participar, peçam a palavra. A gente quer ouvir a opinião de vocês. Então, vamos para essa atividade e peçam a palavra. Muito bem, pessoal. E aí, como foi a discussão sobre essa atividade? Vocês chegaram a alguma conclusão? A gente já recebeu aqui o pedido de palavra de alguns polos. Então, vamos passar a palavra para o polo de Piracicaba a Cadepol. Passo a palavra. Boa tarde, eu sou Janine, da Prefeitura de Santa Gertrudes. Com relação ao trabalho, nós escolhemos aqui a área de saúde e de educação. E os documentos que seriam selecionados aí, que apresentam restrição, seria o prontuário médico, né, do paciente na área de saúde, e nós indicamos ele como sigiloso e classificamos como ultrasecreto, que aí nós fundamentamos porque expõe a doença, né, do paciente, suas particularidades e o seu íntimo. Por isso que nós decidimos que esse documento seria secreto. Na área da educação, nós selecionamos aí o endereço do aluno, por ser um documento, por apresentar uma informação pessoal, um documento secreto, né? E nós fundamentamos porque ele expõe a segurança do aluno. Complementando só a pergunta, surgiu uma dúvida aqui entre a gente sobre a questão do processo administrativo do funcionário, se ele é sigiloso ou se ele pode ser aberto ao público mesmo na sua fase de instauração, ou simplesmente só após a conclusão dele ele se tornará público, ou se ele jamais se tornará público e ele deve ser arquivado lá e somente os interessados podem ter acesso. Passo a palavra. Legal a resposta de vocês. Vamos aqui aos comentários. Dr. Levi, em relação o prontuário médico e a relação de endereço do aluno, você concorda com essa definição de sigiloso de informação pessoal? Sim, vamos lá então, pessoal. Lembra que havia 3 hipóteses de sigilo: o legalmente previsto, as informações pessoais e aquela informação classificada. No caso tanto do sigilo médico, como do prontuário, como do endereço do aluno, já existe lei estabelecendo esse sigilo. Tanto no Código de Ética Médica trata desse sigilo, como também nas regras da educação, do MEC e tal, estabelece esse sigilo. Então, eu não tenho necessidade de fazer qualquer classificação. Diante de um pedido dessa natureza, seria simplesmente negado por força da lei tal. Então, não seria necessário fazer essa classificação. E em relação também a além desses 2 documentos que eles citaram, eles fizeram também uma dúvida em relação ao processo administrativo. Aí eu acho que o Marcelo pode dar uma explicação em geral sobre sigilo de processo administrativo, não é, Marcelo? Bom, primeiro eu queria só precisar um pouco mais essa questão, porque o processo administrativo é uma terminologia muito ampla.
praticamente tudo aquilo que é autuado dentro de uma prefeitura é considerado processo administrativo. Eu tenho a impressão que o colega quis se referia a processo administrativo disciplinar, e isso precisa ser especificado, né? E aí eu passo, assim, fazendo esse prólogo, né, Levi? O que você diz aí sobre isso? Uhum. Vamos lá, então. Voltando àquele raciocínio, você tem alguma lei estabelecendo se é informação pessoal ou se pode ser classificado? No caso do Estado de São Paulo, o processo disciplinar, ele tem uma lei específica que estabelece o sigilo, certo? No município, tem uma lei nesse sentido? Grande probabilidade que não. Então, o que acontece? Não existe uma lei específica. É uma informação pessoal? O fato do poder público apurar para ver se vai punir ou não o servidor? Existe o interesse público em se verificar isso daí? Existe. Então, tornaria difícil dizer que essa informação seria pessoal. É passível de classificação? Exatamente. É justamente uma das hipóteses onde é possível a classificação. Agora, durante a apuração, é possível a classificação como sigiloso, por quê? Porque a divulgação do conteúdo da apuração pode prejudicar a conclusão. Então, durante a apuração, o processo pode ser classificado como sigiloso e, uma vez concluído, uma vez feito o relatório da apuração, certo? Onde não haverá mais esse prejuízo, passaria a ser público a conclusão, certo? Até porque dessa apuração preliminar, certo? Em alguns institutos falam até da expressão sindicância, dessa sindicância para apurar, será então dado início a um outro processo. Aí sim, o processo administrativo disciplinar objetivando a punição, que em tese também será público, certo? Essa que é mais ou menos a ideia. Ô Flávio, eu queria só complementar um pouco em relação a essa questão que foi feita sobre o prontuário médico. Vejam bem, é claro que já existe uma lei, né, de sigilo em relação ao prontuário médico, mas a lei 2527 agrega um elemento a mais que diz que todo sigilo ele tem um prazo definido. E eu creio que essa legislação anterior não define esse prazo. Eu queria que o Levi, então, esclarecesse isso. E outra coisa é que a colega ela definiu este documento como sigiloso como ultra secreto. Eu tenho a impressão que não é o caso para documento, para prontuário médico, né? O ultra secreto ele é para um tipo diferenciado de sigilo. E mais a outra questão, assim, não é o documento por inteiro que é sigiloso, são as informações de caráter pessoal que tem nesses processos ou nesse prontuário. O que você me diz disso, Levi? Realmente, a questão do documento, justamente do médico, não haveria necessidade de classificar, porque já tem uma lei estabelecendo que é o sigilo médico. E essa lei, ela não estabelece um prazo. Não podemos esquecer que mesmo as informações pessoais, a lei estabelece o prazo máximo de até 100 anos. Que presume-se o quê? Enquanto a pessoa estiver viva, não pode ser divulgado. Uma vez morreu, acabou, de certa forma, o sigilo. Agora, as leis específicas, elas não estabelecem esse prazo. O prazo de 5, 15 ou 25 anos é para aquelas informações que serão classificadas. Diferente, volto a dizer, as informações pessoais até 100, independentemente de qualquer classificação, a própria lei já estabeleceu isso, exatamente. E independentemente das informações que já existam uma lei tal qual do sigilo médico, que daí não é estabelecido nenhum prazo. Ok, Levi, agora voltando então para a nossa atividade da classificação dos documentos, vamos chamar mais um polo, o polo de Araçatuba Cefaz. Passo a palavra. Nós conversamos e a gente chegou à definição de duas áreas, saúde e segurança. No caso saúde, o documento seria o prontuário, e a gente identificou ele como sendo pessoal, e a fundamentação é que essa informação pessoal causaria constrangimentos, até efeitos civis. E na área de segurança, como, por exemplo, uma suspeita de uma bomba ou de um terrorismo, essa informação seria sigilosa, ela seria secreta, e a fundamentação seria que a informação causaria um pânico ou impediria a solução do caso de uma maneira mais correta, até mais rápida e sem nenhum tipo de complicações.
E a gente continua fazendo uma pergunta do amigo Edson César Gouveia de Almeida, do município de Pereira Barreto, e ele pergunta o seguinte: o artigo 22 da lei diz que estão preservados as demais formas de sigilo constante da lei. Pergunta-se: qualquer pessoa, mesmo sem qualquer razão aparente, pode solicitar cópias dos e-mails trocados entre órgãos da administração? E a disposição do artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. É razoável tal exigência? Boa tarde, Danilo, da Prefeitura de Sabino. A dúvida que nós temos no grupo é o seguinte: quando o parágrafo 4º do artigo 8º da Lei 12.527 dispensa os municípios menores de 10 mil habitantes da transparência ativa através da internet, não dispensa, porém, a divulgação através de outros meios que não sejam a internet? Exemplo, a divulgação de salários nas prefeituras com população inferior a 10 mil habitantes. Está dispensada a divulgação através da internet, porém está obrigado a divulgação através de outros meios que não sejam a internet? Passo a palavra. Ok, então vamos receber a palavra em relação à atividade. A questão da saúde parece que já tá resolvida pelo caso anterior. Então, existe a legislação anterior. E no caso da segurança, doutor Levi, a suspeita de bomba como caso sigiloso? Muito bem pensado. Muito bem pensado pelo seguinte: uma das poucas hipóteses que envolve justamente a possibilidade de classificação é se aquela informação puder causar prejuízo à segurança da sociedade ou do Estado. Aqui, no caso, a preocupação com a segurança, com aquela informação que pode gerar esse tipo de comoção, com certeza é passível de classificação, certo? Estabelecendo aí, eventualmente, um prazo, né, reservado. Geralmente seria reservado, porque existe uma bomba ou existe a possibilidade da bomba em tal lugar. Passado a verificação, a análise, liberou o lugar, aquela informação já pode ser divulgada. Eu não tenho que esperar 5 anos para divulgar que, olha, há 5 anos atrás teve uma suspeita de bomba. Não, uma vez solucionado o problema, verificado, feita a análise, não tem mais a bomba, a informação já pode ser divulgada. Doutor Levi, em relação à pergunta que o nosso colega aí de Pereira Barreto fez em relação ao sigilo da comunicação por e-mail, qual seria a nossa orientação? O sigilo postal, sem levar ao pé da letra, não se limita ao mero correio de papel, mas também ao correio eletrônico. O conteúdo das informações, a troca de e-mails entre pessoas, entre órgãos públicos, continua protegido. Certo? Aqui ainda é diferente do que existe em alguns países, por exemplo, na Inglaterra, o que se sabe, o primeiro-ministro, você tem acesso realmente aos e-mails dele, certo? Mas isso pela legislação de lá, né? Por aqui, por conta do sigilo telefônico, o sigilo postal, haveria essa proteção, não haveria como ter esse conteúdo, não ter acesso a esse conteúdo. Mas eu queria só ressaltar um aspecto que assim, essa é uma discussão que se faz do ponto de vista arquivístico, né? O e-mail, quando ele é institucional, né, ele é considerado documento público. Então, o que a gente está aqui discutindo é que se trata, sim, de documento público. Então, o e-mail, ele é documento público. E aí, agora entra nessa questão de restrição que o Levi se referiu agora. Justamente por uma legislação anterior que já prevê o sigilo e aí não precisa entrar no mérito da lei. Ele está protegido por uma outra legislação. Houve ainda mais uma terceira pergunta do pessoal de Sabino sobre os municípios com menos de 10 mil habitantes, doutor Levi. Eles estão dispensados da transparência ativa pela internet, mas e a divulgação dos salários ainda é possível nas outras formas? É necessária por outras plataformas de comunicação? Com certeza. A Constituição fala: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tem que ser divulgado? Tem. O que não tem que ser divulgado? E a lei foi precisa. Pela internet.
O fato de eu estar dispensado de publicar pela internet, porque meu município é pequeno e porventura não tem um portal, não significa que eu esteja dispensado de, por outros meios disponíveis, fazer essa divulgação. Então, a lista, por exemplo, uma listagem com todos os servidores, os respectivos salários, aquela planilha de Excel que eu não teria aonde fixar ou onde disponibilizar na internet, eu posso imprimir aquilo ali e colocar no mural da prefeitura. É a forma de se tornar público, plenamente possível isso. Certo? Sem embargo de que qualquer pessoa também poderia fazer um pedido para a prefeitura, quero a lista de todos os servidores com respectivos cargos e salários. Com certeza seria disponibilizado. Não é porque que eu não tenho a obrigatoriedade de colocar na internet que eu estou dispensado de dar essa publicidade pelos outros meios disponíveis. Temos um terceiro polo que solicitou a palavra, que é o polo de Pariqueraçu. Então, passo a palavra atentando para responder a todos os campos daquele quadrinho que vocês ficaram de preencher. A gente quer saber, em relação ao grau de secreto, reservado, secreto, ultra secreto, por favor, completem todas as informações para a gente poder compartilhar qualquer tipo de dúvida. Então, passo a palavra para Pariqueraçu. Nós definimos como área definida a imprensa. Em respeito sobre o documento, nós selecionamos a fonte e o nome do informante. Em relação se a fonte ela pode ser pessoal ou sigilosa, dentro do jornalismo, ela pode ser as duas. No caso de reservada, secreta, ultra secreta, como existe uma lei, a lei da imprensa, que tem o direito de proteção das fontes, permite que o jornalista ele publique as informações e resguarde também o autor das mesmas. E isso possibilita o quê? Que o jornalista não tenha nenhuma sanção e que ele não pode ser pressionado. E nesse caso, existe também a possibilidade de fontes fazerem uma denúncia sem que o jornalista pronuncie o nome. A fundamentação seria isso, até porque existe já o inciso 8 e uma nova lei de adaptação, se eu não me engano, dentro da lei da imprensa. Passo a palavra. Muito interessante, então, pessoal de Juquiá. Dr. Levi, gostaria de reafirmar alguma orientação? Sim, exatamente. Continuando naquele raciocínio. Essa informação, existe uma lei específica? Sim. A própria lei de imprensa estabelece o sigilo da fonte, que é uma das formas até de facilitar para que o denunciante possa realmente dar as informações que porventura ele tenha. Então, pela própria lei de imprensa, ela prevê o sigilo da fonte. Então, aí nem se passa para aquela fase, nem há que se falar em classificação de secreto, ultra-secreto ou reservado. Por quê? Isso seria se porventura não tivesse já uma lei estabelecendo. Diante de um pedido no município, queremos saber do setor de imprensa quem foi que deu essa informação. A resposta seria, considerando com base na lei de imprensa, lei tal, número tal, tal informação é sigilosa. Ponto. Não haveria necessidade de ser feita qualquer outra classificação. Flávio? Foi muito proveitoso esse momento de interação, lembrando que a gente ainda vai ter mais momentos de interação ao longo desse dia, no final dessa tarde, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo agora de 15 minutos para vocês descansarem, esticarem as pernas. Daqui a pouco a gente volta com força total para a reta final da nossa capacitação. Até daqui a pouco.